Boa noite a você que está conosco aqui, a você que está em casa, acompanhando conosco esse culto e participando deste culto de louvor e adoração e pregação da Palavra de Deus. Vamos orar pedir a orientação de Deus para o nosso culto dessa noite, que Deus possa se fazer presente, como já se fez pela manhã e esteve conosco durante todo o dia. Pai, te agradecemos porque aqui estamos para poder louvar e bendizer o teu santo nome, Pai. Obrigado, Pai, pelo dia que o Senhor nos proporcionou, por tudo quanto podemos ter feito, Pai. Obrigado, Pai, pelo seu cuidado constante para conosco, Pai. Visite a cada um de nós aqui, visite cada família aqui representada, aqueles que estão participando do culto de casa, Pai, que eu possa estar os abençoando grandemente também, Pai. Obrigado, Pai, por tudo quanto tem nos proporcionado. Obrigado por termos a oportunidade, o privilégio de podermos cultuar o teu santo nome. Em nome de Jesus nós te louvamos e te agradecemos hoje e sempre. Amém. Êxodo capítulo 13, versículos 20 a 22 diz o seguinte: Assim partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, à entrada do deserto, e o Senhor ia diante deles de dia com uma coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem, e de dia a coluna de fogo de noite. Que Deus possa nos abençoar. E nós costumamos dizer que temos passado pelo deserto. E Deus, Ele não tem se esquecido de nós. Ele tem nos abençoado, Ele tem nos conduzido, Ele tem visto tudo quanto tem acontecido, Ele sabe de todas as coisas. Muitas das vezes, eu e você não temos tido paciência em aguardar as respostas de Deus. Que possamos a cada dia nos colocar ainda mais diante do nosso Senhor e louvá-lo, bendizer e confiar sempre. Eu vou convidar você, se você puder, ficar de pé, para nós cantarmos esse primeiro cântico que fala de vitória no deserto. E certamente alcançaremos essa vitória quando confiarmos totalmente de todo o coração no Senhor Jesus Cristo. Se você quiser louvar com as palmas, você tem a liberdade de fazer. Para
para encontrar com alguém? Você precisa conversar com alguém? Ou você está aqui para buscar a presença do nosso Deus? Eu te busco, te procuro, ó Deus. E muitas das vezes nós pensamos que Deus não está nem aí para nós. E é quando Deus está agindo no silêncio. Deus ele age e age em nossas vidas. Você quer buscar ao Senhor? Agora eu vou pedir a você que olhe para quem está do seu lado, mesmo que você não possa abraçar, cumprimentar. O Lucas aqui está olhando para trás. Olhe para a pessoa que está aí sentada junto com você ao seu lado. E nesse momento nós vamos ter um período de oração. Você vai orar agora por sua vida, vai orar pela vida de quem está próximo de você. Então você tem esse momento para orar por você e por quem está aí ao seu lado, ou à direita ou à esquerda, ou na frente ou atrás, né? E temos alguns pedidos de oração, né? Nós devemos estar orando pela Beth, né? A Beth é uma recém-convertida que tem estado conosco aqui participando dos cultos. Ela perdeu o seu marido na semana passada, né? Então vamos estar orando pela vida dela, pela vida da sua filha. Vamos estar orando pela família do Gilvan, né, que precisa das nossas orações. Ele tem vindo à igreja desde a semana passada, né? Então devemos estar orando por essas pessoas. Devemos orar por aquelas outras pessoas que têm outras doenças, no caso da irmã Shirley, que faz tratamento. Nós temos a irmã Joel, temos a irmã Maura e outras pessoas que você sabe que precisa de oração, que você conhece, que é ou parente, ou amigo, ou vizinho seu, que você esteja orando nesse momento. Você pode baixar a sua cabeça
e pode buscar o Senhor nesse momento, colocando-se diante dele e pedindo por aqueles que têm necessitado das nossas vidas. Devemos também lembrar de orar pela mãe da irmã Tina, que é nossa vizinha lá de cima, né, que sofreu um acidente, e precisa também das nossas orações. Vamos estar orando, que tem alguns minutos para orar, daqui a pouco nós iremos quebrar esse momento de oração com oração em voz alta. Você que está em casa também pode estar intercedendo também por essas pessoas. Pai querido, neste momento, Senhor, estamos colocando diante do Teu altar, Pai, aquelas pessoas, Pai, que têm passado, Pai, por necessidade, que tem passado por momentos difíceis, Pai, durante essa pandemia, Deus. Queremos colocar em Teu altar, Pai, a vida da Dona Hermínia, Pai, nossa vizinha aqui ao lado, que o Senhor possa estar com ela ali no hospital, com as Tuas mãos sobre a vida dela, Pai, sobre os Teus familiares, Deus. Te pedimos também pela Beth, Senhor, que perdoe seu esposo, Pai, essa semana, que o Senhor possa estar consolando o coração dela, Senhor, e da filha deles também, Deus. Ó Pai, te pedimos pelos enfermos da nossa igreja, Pai, que tem feito seus tratamentos, Pai, que muitas das vezes não tem podido vir à Tua casa para adorar, Deus. Mas sabemos que estão, Pai, agora, Senhor, online conosco, Deus. Esteja com eles também, Deus. Ó Pai, receba, Senhor, todos os pedidos que estão sendo colocados em Teu altar, Deus. No demais, Pai, te agradecemos, Pai, pelas Tuas bênçãos em nossas vidas, Deus. Essa oração que te faço em nome de Jesus.
É como devemos viver os nossos dias, a cada minuto de nossas vidas, pela fé. E pela fé nós temos condições de servir ao Senhor com nossos bens, nossas vidas. E você, nesse momento, enquanto cantamos essa canção, você tem a oportunidade, a liberdade de poder participar deste momento de culto. Boa noite, igreja. Vou lá, com grande alegria que recebemos o convite aqui do nosso pastor
para estar trazendo a mensagem aqui nesta noite. O tema da mensagem de hoje é comprometidos com o reino de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Neemias, capítulo 9, por gentileza. Amém? Antes de ler aqui, vamos estar levando a Deus as nossas vidas em oração. Amém? Oramos, Pai, muito obrigado, Pai, pelas nossas vidas, Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai, por estarmos aqui, cultuando ao Senhor, louvando ao Senhor, ó Pai. Peço, Pai, que receba, Pai, o culto, Pai, que entoamos a Ti, ó Pai. E neste momento, Senhor Jesus, peço que o Senhor fale aos nossos corações. Que não seja eu aqui na frente falando, mas que seja o Senhor falando através da minha vida. E que tudo seja para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Amém. Vamos estar lendo aqui o capítulo 9, versículos de 1 a 4. E depois nós vamos estar pulando para o versículo 38. Eu vou estar lendo na minha versão, os irmãos podem estar acompanhando nas suas respectivas versões. No dia 31 de outubro, o povo de Israel se reuniu novamente. Dessa vez, jejuaram, vestiram o pano de saco e jogaram terra sobre a cabeça. Os que eram de descendência israelita se separaram de todos os estrangeiros, levantaram-se e confessaram seus pecados e as maldades de seus antepassados. Durante 3 horas permaneceram em pé, no mesmo lugar, enquanto o livro da lei do Senhor, seu Deus, era lido para eles em voz alta. Depois, confessaram seus pecados e adoraram o Senhor, seu Deus, durante mais 3 horas. Versículo 38. O povo respondeu: em vista disso tudo, fazemos uma aliança, um compromisso solene e a registramos por escrito. Amém. A noite de hoje eu quero trabalhar com os irmãos a perspectiva de ser comprometidos com o reino de Deus. E a pergunta retórica do começo dessa mensagem é: você se considera uma pessoa comprometida? Ou você se considera uma pessoa que é simplesmente envolvida com o reino de Deus? Vocês podem estar se pensando, tá, Jonathan, mas envolvido também não é algo bom? No sentido que nós vamos estar trabalhando aqui durante essa mensagem, vai separar, vai diferenciar um pouco do que é o ser comprometido com o reino de Deus. E antes de mais nada, eu vou contar para os irmãos, para ilustrar uma pequena história do que é ser uma pessoa comprometida para o que é ser uma pessoa envolvida com o reino de Deus. Conta a história de um simples fazendeiro. O simples fazendeiro, ele estava passando por uma crise em sua vida, em sua família, uma crise financeira, alimentar. E aí ele decidiu convidar 2 animais do seu celeiro. Então ele foi até o celeiro e convidou a galinha e o porquinho para que eles ajudassem a levar alimento para a mesa da sua família, para a mesa do seu senhor, que é o fazendeiro. A galinha, a ser convidada, a ser convocada, ela ficou muito eufórica, ela ficou muito alegre, saltitante, pulando de alegria, porque foi convidada pelo seu senhor, pelo seu fazendeiro, para ajudar a família dele, para alimentar a família dele. E o fazendeiro também convidou o porquinho. Mas de contrapartida da galinha, o porquinho ele não ficou eufórico, ele não ficou alegre, ele ficou pensativo, cabisbaixo, refletindo no decorrer do caminho até a casa do seu fazendeiro. E as pessoas, ao virem aquela imagem, aquela situação, ficaram se perguntando o porquê a galinha ficou tão eufórica e o porquê o porquinho ficou tão refletivo. E foram perguntaram para a galinha por que ela estava tão eufórica e tão feliz. E a galinha respondeu: porque eu fui convidada pelo meu senhor para alimentar a família dele. E eu sei que o meu serviço, que o meu papel,
que o meu objetivo é simplesmente ir à casa do meu Senhor, botar uma dúzia de ovos, que o meu trabalho já vai estar sendo concluído, já vai ter terminado. E aí eu vou voltar para casa e vou fazer o que eu quiser. E aí foi perguntar ao porquinho, por que ele estava refletindo, por que ele estava pensativo. E ao contrário da galinha, o porquinho respondeu: eu não boto ovos. Para eu alimentar a família do meu senhor, do meu fazendeiro, eu vou precisar dar o toicinho, eu vou precisar dar o carré, dar o pernil e, consequentemente, dar a minha vida, sacrificar-me para o bem maior do meu Senhor. O que nós tomamos para si dessa história é o seguinte: enquanto a pessoa que é envolvida, ela só vai até um limite, ela só vai até um certo tempo, até aonde para ela ali acha que ela está bom e pronto, e dali em diante ela volta. Ela não vai se comprometer e ir adiante, ela não vai se comprometer literalmente com o reino de Deus. Agora, a pessoa que é comprometida, ela vai sacrificar-se a si mesma, ela vai abdicar dos seus desejos, das suas ações, para um bem maior, para o bem que é servir a Jesus Cristo, que é ser comprometido com o reino de Deus. E nessa historinha que nós precisamos também refletir: será que nós estamos agindo como uma galinha ou será que nós estamos agindo como um porquinho? Será que nós estamos sendo somente envolvidos com o reino de Deus ou será que nós estamos sendo comprometidos? Porque os comprometidos, eles vão perder seus dias, digamos assim, vão perder suas noites de sonos, orando pela vida do seu próximo, do seu irmão, da sua família, do seu pastor. O que é comprometido, ele pode perder esse mundo aqui, mas ele vai ganhar, é o reino de Deus. Amém? Mas voltando aqui para o texto de Neemias, no capítulo 9, antes de mais nada nós precisamos contextualizar essa perícope aqui, esse pequeno texto. Neemias, ele foi considerado um dos homens mais íntimos de Deus, um dos homens mais comprometidos com o reino de Deus, um dos homens que tinha mais oração, que mais se dedicava em oração. Neemias, ele era copeiro do rei, ou seja, ele servia ao rei, ele servia vinho ao rei, servia comida ao rei. E o serviço e o papel de Neemias ia muito além do que simplesmente servir ao rei, do que servir ao seu senhor, porque ele precisava também verificar se o alimento era ou não envenenado, para evitar assim que o seu rei, que o seu senhor fosse envenenado. Então ele tinha um cargo de confiança no reinado persa, porque era papel dele experimentar as bebidas, experimentar a comida, para assim evitar que o seu rei fosse envenenado. Consequentemente, ele tinha um grau de importância no reinado, porque ele tinha um papel crucial na manutenção da vida do seu rei. E Neemias, ele ficou sabendo da situação que se encontrava o povo de Jerusalém, da situação que se encontrava a cidade de Jerusalém, dos seus antepassados, do seu povo. Ele ficou sabendo que o povo se encontrava numa grande miséria, numa grande desgraça, e que o muro da cidade de Jerusalém foi destruído, veio abaixo, e que as portas da cidade estavam pegando fogo. Nisso, Neemias, ele jejuou e orou por cerca de 3 a 4 meses, orando ao Senhor, intercedendo pelo seu povo, intercedendo pela família que se encontrava naquela cidade de Jerusalém, naquela planície. E ao se passar esse período de oração e de jejum de Neemias, ele ainda se encontrava triste pela situação que o seu povo, que o seu antepassado estavam passando. E a situação dele, o semblante dele estava tão triste que o rei conseguiu identificar na fisionomia de Neemias que ele se encontrava triste por conta de alguma coisa, e foi perguntar: Neemias, por que você se encontra triste? Por que o seu semblante está assim, cabisbaixo? E Neemias falou: se me permite, meu senhor, é porque a cidade do meu povo, dos meus antepassados, eles estão em grande miséria, estão passando fome. Os muros da cidade foram destruídos e as portas da cidade estão queimando. Naquele contexto de antigamente, os muros da cidade, as fortificações de uma planície, de um local, era considerado questão de honra, questão de honra para os povos,
para aquelas pessoas. Então os muros ter sido destruídos e estarem abaixo, as portas estarem queimando, era questão de desonra para o povo de Israel, para o povo que se encontravam ali. E Neemias se entristeceu com aquilo, porque aquele povo era o mesmo povo que Deus tinha provido a vitória no deserto, quando eles estiveram passando até chegar à cidade de Jerusalém. E nisso, o rei, movido pela mão de Deus, fez com que Neemias fosse até a cidade com o título de governador. E não apenas fosse à cidade, passando pelos territórios, também entregou documentos a Neemias para que Neemias pudesse pegar quaisquer fossem os recursos minerais para a construção daquele muro. E assim Neemias foi, com a mão de Deus, reconstruir os muros e trazer dignidade àquele povo novamente. Mas ao chegar naquela cidade, ao reencontrar os camponeses daquela cidade, ele se encontrou numa situação delicada. As pessoas, os inimigos do povo de Deus, do povo judeu, eles não ficaram felizes com o que Neemias estava fazendo ali. Eles foram de encontro a Neemias para zombar, para escarnecer de Neemias, para fazer Neemias parar, porque eles sabiam que aquilo ali que ele estava fazendo era para o bem do povo judeu, eles não queriam aquilo. Então eles criaram um motim, tramaram contra a vida de Neemias, para tentar fazer Neemias parar. Mas Neemias, ele foi uma pessoa comprometida com o reino de Deus. A mão de Deus estava sobre a vida de Neemias, porque ele era comprometido com ele. E nenhum mal chegou a Neemias. Neemias foi perseguido, mas ele não foi abatido, porque Deus estava com ele. Amém? E também Neemias, concluindo, ele teve um papel fundamental na restauração da fé daquele povo, porque eles estavam afastados, eles se encontravam longe da presença de Deus. E Neemias, através também do profeta Esdras, levaram o povo ao arrependimento genuíno e à reaproximação com o nosso Pai Celestial. Amém? Antes de mais nada, eu gostaria de falar o seguinte: a questão reino aqui, que nós já acabamos de ler, ela vem do termo grego basileia. Reino aqui não quer dizer questão de nação, questão de Reino Unido, questão de país. A palavra reino aqui vem do sentido reinado e domínio de Deus. Ou seja, a palavra reino que nós estamos lendo aqui vem do sentido que Deus tem o seu domínio e o seu reinado sobre as pessoas que o deixam ser mandados por Ele. As pessoas que se colocam à disposição de Deus, as pessoas que se colocam sobre a ordenança de Jesus Cristo na terra. Amém? Então, com base nisso tudo, nós podemos concluir que os verdadeiros comprometidos com o reino de Deus, eles vão conhecer sobre as leis do Senhor, assim como vemos no versículo 3, parte A. No Evangelho de João também vemos o seguinte, que nós precisamos conhecer sobre as leis, para assim sabermos que aquilo que estamos fazendo é errado ou é certo. A Bíblia tem que ser a nossa única regra de fé e prática. O povo daquela cidade, o povo de Jerusalém, o povo de Deus, eles se encontravam longe da presença de Deus. Hoje pela manhã nós vimos a mensagem do irmão Elvio. O irmão Elvio também mencionou sobre o povo israelita, falando sobre o povo de Deus também. E aquele mesmo povo que se encontrou longe da presença de Deus, afastado da presença de Deus, é esse mesmo povo que estamos vendo aqui agora de noite também. O povo que se encontrou longe da presença de Deus, o povo que se afastou. E eles precisaram conhecer sobre as leis do Senhor, para assim eles saberem que o que eles estavam fazendo era de fato errado ou certo. Jamais podemos dizer que o nosso Pai, o nosso Deus, não está falando com a gente, que o nosso Deus não tem falado aos nossos corações. Jamais podemos dizer que nós não estamos ouvindo falar de Deus, se estamos tendo as nossas Bíblias fechadas dentro das nossas casas, se nos nossos tempos em casa nós não estamos separando o nosso momento de intimidade com o nosso Deus, o nosso momento de entrega para que Deus fale aos nossos corações, através da nossa oração, através da leitura da Bíblia. Como vamos ser usados por Deus, igual foi Neemias,
se nós sequer temos orado dentro dos nossos lares, se nós sequer temos colocado diante da presença de Deus as nossas vidas. Não existe vida cristã sem oração. Não existe igreja sem oração. Não existe esse movimento que estamos fazendo aqui, em prol do nosso Senhor Jesus Cristo, cultuando a Ele, louvando a Ele, se nós não colocarmos nossas vidas diante da presença de Jesus Cristo, para sermos usados por Ele, para sermos literalmente comprometidos com o seu reino, assim como foi a vida de Neemias. Porque Neemias, quando foi para a sua cidade, reconstruir os muros da cidade e levar aquele povo ao arrependimento, ele sofreu uma grande perseguição de principalmente 3 pessoas: Tobias, Gesem e todas aquelas outras pessoas que estavam aliados a ele para fazê-lo parar. Foram usados pelo inimigo para fazer Neemias parar, mas Neemias ele era comprometido com o reino de Deus, e nada que vem do inimigo pode fazer uma pessoa que é comprometida parar as obras do Senhor. O verdadeiro comprometido, ele vai também se arrepender de tudo o que fez. Versículo 3, parte B. Assim como eles fizeram ao ouvirem a palavra de Deus, a verdade genuína, que vem através das nossas escrituras sagradas, assim nós temos que fazer nos dias de hoje também. A Bíblia nos conta que o povo daquela região, eles ficaram em pé, ouvindo, enquanto o profeta Esdras falava sobre as leis do Senhor, falava sobre a palavra de Deus para aquele povo. E durante mais 3 horas, eles entenderam que eles estavam errados, que eles se encontravam longe da presença de Deus e que eles precisavam se arrepender dos seus pecados, se assim era o objetivo, que era se encontrar mais próximo de Deus. O objetivo deles era uma reaproximação com o Deus de Israel, com o Deus que tinha feito eles passarem pelo deserto, suprindo suas necessidades, fazendo o maná cair do céu, botando a nuvem durante o dia para os livrar do sol escaldante, mandando colunas de fogo durante a noite, para que eles pudessem ser aquecidos. É o mesmo Deus que estava ali, esperando pelo arrependimento genuíno do povo que Ele mesmo tinha escolhido. E Neemias e todo o povo, sacerdotes, levitas e todas aquelas pessoas que já tinham idade suficiente para o entendimento, eles entenderam que eles se encontravam longe da presença de Deus, se arrependeram dos seus pecados, das suas desobediências, das suas transgressões, e se encontraram novamente com o Deus Criador dos céus e terra. Eles queriam uma reaproximação, e essa reaproximação só foi possível através do seu arrependimento genuíno. Pois assim como tempos depois, iria ser escrito na Bíblia, em Romanos, porque todos pecaram e afastados, destituídos estavam da presença de Deus. Aquele mesmo povo já se encontravam afastados da presença de Deus, e somente um arrependimento genuíno poderia fazer com que eles voltassem à presença do Deus de Israel. E assim como aquele povo vieram a se arrepender, nós também precisamos confessar os nossos pecados nos dias de hoje. Precisamos confessar todas as nossas transgressões, tudo aquilo que vai de encontro ao nosso Senhor, para que possamos ser usados por Ele, para que possamos ouvir o seu mandar, ouvir a sua voz e, consequentemente, ser usados e ser comprometidos com o seu reino aqui na terra também. O verdadeiro comprometido, ele também vai praticar as leis. Versículo 38 e versículo 1 do capítulo 10. Do que adianta nós estudarmos a palavra de Deus, nós escutarmos também a palavra sendo dita, igual o povo escutou o profeta Esdras, mencionando para ele todas as leis do Senhor? O que adianta eu me arrepender também dos meus pecados, se eu sequer vou colocar em prática tudo aquilo que o Senhor me ensinou, tudo aquilo que o Senhor fala ao meu coração? De nada vai entender. Aqui é uma via de 3 mãos, podemos dizer. Nós precisamos compreender, nós precisamos estudar as palavras de Deus para saber se de fato é certo ou errado. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados a partir do momento que nós entendemos o que é certo e o que é errado. E, consequentemente, nós precisamos colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós estudamos, para assim sermos de fato pessoas que são comprometidas com o seu reino aqui na terra. No versículo 38, veremos que o povo, ao ouvir a palavra de Deus, eles se arrependeram dos seus delitos, dos seus pecados, pois entenderam que as leis do Senhor não só as compreenderam,
mas sim as colocaram em prática. O povo que se encontrava longe da presença de Deus, fazendo holocaustos a deuses pagãos, fazendo holocaustos a deuses que não são o nosso Deus. É o mesmo Deus que, ao ouvir a palavra de Deus, se arrependeram dos seus pecados e começaram a praticar, porque fizeram um acordo, fizeram um compromisso, uma aliança com Deus de Israel. E é assim que nós precisamos ser na noite de hoje. Será que nós estamos sendo um cristão igual a galinha, ou será que nós estamos sendo um cristão igual o porquinho? Será que simplesmente nós estamos sendo um cristão que somente vem à igreja e senta aqui e participa do culto, e quando acaba vai para casa e parece que não aconteceu nada? Ou será que nós estamos sendo um cristão que vem ao culto, que vem ao templo, mas também que busca Deus no seu quarto, na sua casa, dia após dia, se colocando à disposição do Senhor para servir a Ele, para honrar a Ele, através das nossas vidas, através dos nossos dons, através dos nossos talentos? Porque se não foi para isso que nós viemos aqui, porque se não foi para isso que fomos escolhidos pelo nosso Deus, então não sei para que nós fomos. A palavra de Deus deixa muito claro: todos nós fomos feitos para glorificarmos o nosso Pai Celestial, para louvarmos a Deus, para bendizermos ao Senhor, ao nome dEle. E se nós não estamos, de fato, sendo cristãos comprometidos com o reino de Deus, nós estamos sendo simplesmente cristãos envolvidos, cristãos que não conseguiram compreender a palavra genuína, o evangelho salvífico de Jesus Cristo, que não conseguiram compreender e que não conseguiram colocar em prática tudo aquilo que o Senhor, nosso Deus, já vem falando em nossos corações no decorrer de todo esse tempo. Que possamos pensar nisso, porque no dia do juízo final, será que Deus vai olhar para a gente e vai falar: você é comprometido? Você foi comprometido? Ou você foi simplesmente uma pessoa envolvida com o reino de Deus? Na noite de hoje, o que eu quero e o que eu preciso é simplesmente deixar essa mensagem de exortação. Eu não estou aqui para julgar como é que está sendo a sua vida de intimidade com Deus, como é que está sendo a sua vida espiritual, mas o exortar sim. Será que nós estamos sendo cristãos comprometidos? Será que literalmente nós estamos cedendo a nossa vida, abrindo mão dos nossos desejos, das nossas convicções para servir a Jesus Cristo? Ou será que sequer temos ouvido falar da palavra de Deus? Ou será que sequer temos abrido as nossas Bíblias para estudar sobre as leis do nosso Senhor? Porque como é que vamos saber se aquilo que estamos fazendo é de fato certo ou errado, se nós sequer estamos lendo as nossas Bíblias? Que nós possamos estudar a palavra de Deus dia após dia e ter a convicção que nós estamos sim sendo pessoas comprometidas com o reino de Deus. Essas mesmas pessoas que foram comprometidas com a ação que fizemos há 2 semanas atrás, pessoas que estavam passando por necessidade, pessoas que estavam sentindo fome dentro dos seus lares, e a igreja, comprometida com o reino de Deus, se mobilizou para recolhermos alimento, para doarmos alimento, para levarmos o que de comer àquelas pessoas que estavam passando fome, aquelas pessoas que se encontram também na miséria, igual o povo de Jerusalém se encontrava na miséria quando Neemias chegou naquele local. Que nós possamos, literalmente, servir as nossas vidas, servir com as nossas vidas no reino de Deus. Talvez hoje não tenhamos um muro para construir, não tenhamos portas para levantar, igual foi Neemias. Mas hoje, com certeza, há uma seara muito grande que ainda precisa das nossas vidas, que ainda precisa dos nossos dons, que ainda precisa dos nossos talentos para servir a Jesus Cristo. E se nós não estamos colocando à disposição de Deus para servir a Ele, para ser comprometido com Ele, então nós estamos falhando como cristão, nós estamos falhando como a criação que foi feita para ser a imagem e semelhança de Jesus Cristo. E assim como os anjos cantam no céu: Santo, 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 em breve
todos os comprometidos com o reino de Deus também estarão cantando juntamente deles: Santo, Santo, Santo. Amém? Que a palavra de Deus ela possa ser completada no coração de cada um dos irmãos que se encontram presentes, que se encontram também de forma online, que possamos voltar para nossas casas como cristãos comprometidos, cristãos que realmente dedicam a sua vida para o reino de Deus, para a glória dele e unicamente dele. Amém? Oramos, Pai. Muito obrigado, Paizinho, porque mesmo em um ano pandêmico, mesmo em dias difíceis, o Senhor tem suprido, o Senhor tem nos sustentado, ó Pai, através das diversas áreas de nossas vidas, na área financeira, na área espiritual. E muitas das vezes, ó Pai, nós sequer estamos agradecendo ao Senhor por todas as coisas, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas. E muitas das vezes o Senhor tem derramado bênçãos na vida do seu povo, na vida da sua igreja, mesmo a sua igreja não sendo comprometida contigo, mesmo a sua igreja sendo somente envolvida, não querendo ir além do limite comum, não querendo se comprometer, mas mesmo assim o Senhor tem nos abençoado, mas mesmo assim o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos guardado. Agradecemos ao Senhor, ó Pai, por ser quem o Senhor é, o nosso Pai, o nosso Deus, o nosso Senhor. E muito obrigado, ó Pai, por todas as coisas que o Senhor tem feito através das nossas vidas. Muito obrigado, ó Pai, por todas as coisas que o Senhor tem feito através da vida desta igreja, através da vida de cada membro, Pai, que tem se colocado à disposição do Senhor, para ser uma pessoa comprometida contigo, para ser uma pessoa comprometida com o teu reino, comprometida com as tuas obras, Paizinho. Porque não existe coisa melhor do que ser comprometido contigo. Não existe coisa melhor do que ser usado por ti, ó Pai. Não existe coisa melhor do que fazer parte de tudo aquilo que o Senhor tem feito no mundo e nas nossas vidas e através de nós. Colocamos, ó Pai, diante do Senhor, para que o Senhor fale aos nossos corações, ó Pai, para que possamos entender e compreender em quais áreas nós precisamos melhorar, para que possamos compreender, ó Pai, se estamos sendo envolvidos ou se estamos sendo comprometidos, para que possamos nos consertar, ó Pai, diante de Ti, para que possamos, ó Pai, entoarmos, ó Pai, o melhor culto, ó Pai, ao Senhor, e simplesmente com o desejo de Te adorar, de Te glorificar, pois para isso estamos aqui, pois para isso fomos criados, para servir a Ti e glorificar o Senhor. Toma as nossas vidas em Tuas mãos, ó Pai. Nos ajude, ó Pai, a vencer nossas tentações. Nos ajude, Senhor, a lutar contra os nossos pecados, ó Pai. Pois não estamos, ó Pai, imunes disso. Mas a partir do momento que colocamos nossas vidas à disposição do Senhor, a partir do momento que literalmente estamos sendo pessoas comprometidas com o Teu reino, consequentemente, vamos estar glorificando a Ti e vamos estar bendizendo o Teu santo nome. E para sempre possamos glorificar a Ti. E muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor ainda há de fazer em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.